Você sabe que esse tema do oceano tem a ver com a Polícia Federal lá na casa do Bolsonaro, né, Altamiro? Porque eles fugiram pelo mar, né? Fugiram, se mandaram pelo mar. O pessoal não está acreditando que fugiram mesmo, fugiram. Foi a Globo News, o Grupo Globo que deu essa informação. Altamiro Borges, conte-nos tudo sobre o Carluxo. Tá chegando, né? Tá chegando a hora, né? Tic-tac. Tudo bem, Conde? Tranquilo, mestre? Pois é. O dia segunda-feira começou quente, começou pegando fogo. Realmente você dorme de um jeito. Ontem à noite tá dando uma acompanhada no que tinha saído de novidade para o bate-papo hoje contigo e tal. Não, a gente ia falar do Moro, né? Porque o Lula pode designar um juiz no TRF lá do Paraná e pode acelerar o processo de cassação do Moro, né? Quer dizer, e aí a gente ia falar do Moro, mas agora o Moro se tornou secundário, né? Pois é. Não, tá ficando adrenalina brava, pura. É isso, eu acho que é isso que você disse. O cerco está se fechando. Estão chegando perto, estão cada vez chegando mais perto. E vai somando, né? Você teve, semana retrasada, busca e apreensão contra o Carlos Jordi, aquele miliciano do Rio de Janeiro, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, que é líder da oposição bolsonarista na Câmara Federal e teve lá busca e apreensão com base em áudios que incriminam diretamente esse sujeito com a preparação dos atos golpistas do 8 de janeiro. Aí, na semana seguinte, vem o Alexandre Ramagem, né? Que também é deputado federal do PL do Rio de Janeiro e foi o chefão da Gestapo nativa, né? Foi o chefão da ABIN paralela, né? Foi o superintendente da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, né? Então, chega no Ramagem. E com o Ramagem, os dados são impressionantes, que é isso, tá? Agora está público, né? De que ele bisbilhotava a vida, sabia onde as pessoas estavam, de 30 mil pessoas, de 30 mil telefones, né? O geolocalizador sabiam em que reunião que estava participando, em que lugar estava indo, se estava indo para casa ou se estava indo para um motel, sabia tudo, né? Tinha o controle da vida das pessoas, sabia como as pessoas se locomoviam, né? Bisbilhotava através desse programa, esse First Man, que é um programa do Serviço de Inteligência de Israel, não, de uma empresa israelense, né? Então pega esse Ramagem, né? Uma ação criminosa, que é espionagem de pessoas, né? 30 mil pessoas, né? Entre essas 30 mil pessoas, o que a gente já sabe, estamos querendo saber os 30 mil nomes. O que a gente já sabe é que estava lá. Então, só para te falar, o Prerrogativas entrou com um pedido no STF para que esses 30 mil nomes sejam revelados. Eu ia falar isso também. Que é uma belíssima ação do Prerrogativas, desse coletivo de advogados, juristas importantíssimo, o Marco e tal. Que é isso. Até agora o que a gente sabe é 2 ministros do Supremo que estavam sendo bisbilhotados, né? Espionados, que é um crime. Um crime é um dos mais graves crimes da história do Brasil, né? Você vigiar, né? Espionar, monitorar, bisbilhotar, né? 2 ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas talvez nos 30 mil nomes apareçam outros ministros do Supremo. Né? O Bolsonaro não estava muito atretado com o Barroso, por exemplo. Sem querer aparece... Não, mas assim, eles espionaram todo mundo. É óbvio isso. Quer dizer, as provas vão aparecer. Era tão simples você espionar uma pessoa, só botar o número do celular dela ali no aplicativo. O que a gente tem até agora são esses. Quem eles espionaram, a gente vai saber depois, esses 30 mil. A gente está já sabendo dos 2 ministros do Supremo, está sabendo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, era espionado. Está sabendo que até o ministro da Justiça do Bolsonaro era espionado, estava sendo monitorado. Né? Então, esses são os nomes que apareceram. Está sabendo que a Joyce Heisman, que era deputada, que era líder do Bolsonaro, estava sendo espionado. Ou seja, é uma coisa gravíssima. Aí, então, vem Carlos Jordi, Alexandre Ramagem. E agora vem Carluxo. Vem Carluxo. Né?
caso do Carluxo, é isso, é aquilo que você fala, é o cerco. Né? Chega no Carluxo. E quando chega no Carluxo, se descobre que ele estava com um computador da BIM com ele. O Carluxo nunca foi agente federal, nunca foi servidor público federal. O Carluxo era vereador, sabe que ele era vereador federal lá no Rio de Janeiro. É a BIM do município do Rio. Pois é, aí descobre um computador na casa dele. Ou seja, ele é o homem, o Ramagem, foi a Joyce que falou isso, né? O Ramagem é pouca coisa, o Ramagem é um cachorro adestrado do Bolsonaro. Foi o que a Joyce falou, cachorro adestrado do Bolsonaro. É um pau-mandado do Bolsonaro. Mas, de fato, ele era um pau-mandado do Carluxo. O Carluxo é que apresentou o Ramagem para o Bolsonaro. O Carluxo é que defendeu o Ramagem. Havia, inclusive, atrito entre o Carluxo e o Flávio Rachadinha nessa questão do Ramagem. Quem defendia o Ramagem, quem ia agora, inclusive, coordenar a campanha do Ramagem para prefeito no Rio de Janeiro, era o Carluxo. E pronto, a Polícia Federal chega na casa do Carluxo de manhãzinha, né, e descobre, entre outras coisas, isso, que tem um computador da ABIN, que é uma agência federal, na casa de um vereador do Rio de Janeiro. Não tem lógica nenhuma. Só isso já dá problema. Foi furtado esse computador? Foi o Ramagem que entregou um computador da BIM para o Carluxo? Que diabo é isso? Né? Então, fica aí essa articulação entre os dois. Quer dizer, então era o Ramagem que prestava informação para o Carluxo colocar para funcionar o seu gabinete do ódio, com base em vigilância de pessoas? E vai mais longe, o cerco vai se fechando, o cerco vai apertando. Vai em Angra dos Reis, no local do relaxamento, né? do clã Bolsonaro. O clã Bolsonaro teve ontem à noite em Angra dos Reis, na casa de É muito simbólico isso, né? Muito simbólico. Na casa de veraneio do Bolsonaro, o clã teve lá todo. Estava lá o Jair Messias, pai, estava o Flávio Rachadinho 01, estava o Carluxo Pitbull 02 e estava o Dudu Bananinho 03. Só faltou o 04, o Jair, que, segundo o relatório da PF, foi um dos protegidos por essa espionagem, né, da ABIN. E a cena, Conde, a cena que é engraçadíssima, né? Cena cinematográfica, fugir de barco. Só faltava eles terem fugido em jet skis, que virou uma marca. Né? Ia ser aquelas cenas de filme de Hollywood, né? Não, tem um questionamento aqui do Coronel Siqueira que eu acho bacana. Ele está falando assim, pessoal, um amigo meu pediu para perguntar, dá para chegar de lancha na África sem ter que reabastecer? Né? Aquele navegador brasileiro já conseguiu, o Amir Klink foi de remo. Foi de remo. Ô Altamiro, resumindo, a coisa agora ficou crítica para a família Bolsonaro. Realmente estraga todo o planejamento para candidaturas a prefeito. O Valdemar da Costa Neto deve estar, a essa altura, já fazendo conta, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Ele se torna uma figura tóxica mesmo. Como é que está a tua avaliação com relação a isso? Por exemplo, o Ramagem no Rio de Janeiro. Subiu no telhado, né? A candidatura dele. Acho que sobe no telhado, porque é isso. Você agora tem apreendido celulares, apreendido computadores, né? Se constatou que ele também tinha computador e celular da ABIN na casa dele, apesar de ter sido dado baixa na ABIN desse computador e desse celular, ou seja, ele furtou o computador e o celular. Quem da ABIN ajudou nisso? Né? Então, a situação do Ramagem se complica muito. Né? O bolsonarismo no Rio de Janeiro ele vai tendo que descartar, né? Porque o candidato realmente do Bolsonaro era o general Braga. Não é isso? Só que aí o general Braga, como foi vice do Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral, numa das avaliações, né, considerou inelegível o general Braga também. Então, o primeiro nome do bolsonarismo já tinha tombado na fronteira, já tinha tombado no fronte, desculpa, né, que era o general Braga. Né? Aí vem o segundo nome, que foi uma imposição, porque não era o nome do Valdemar, não era o nome do PL do Rio de Janeiro, foi uma imposição esse nome do Ramagem. E agora ele bombardeado. Né? Era isso. O Carluxo estava saindo do Republicanos para ir para o PL, para presidir o PL, para coordenar a campanha do Ramagem.
Então, isso bagunça bastante esse esquema do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Agora, isso é um dado, é a eleição na capital do Rio de Janeiro. O outro dado é isso. Isso significa uma pressão muito grande contra o Bolsonaro. É isso, chegar na casa de veraneio dele em Angra dos Reis, chegar na casa do filho, que é o filho mais problemático do Bolsonaro. Vários jornalistas que acompanham a família, eu acabei de ler esse livro da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente, que acompanham a família, falam isso. O Carluxo é um menino muito problemático, né? É um menino que some, é um menino que tem uns pitires, que briga, que fica bravo, que fica emburradinho, né? É um menino com muitos problemas, né? E era exatamente, vários jornalistas que acompanham a família falam, era exatamente o maior medo do Bolsonaro. Bolsonaro tinha medo de ser preso, tinha medo do Flávio Rachadinha, tinha medo do Bananinha, mas o maior medo do Bolsonaro sempre foi o Carluxo, em função do gabinete do ódio, em função dele ficar falando um monte de besteira por aí, comprar briga com todo mundo. Né? E de ser o arquiteto da propagação de fake news. Ser o chefe do gabinete do ódio. Exato. Que pode, inclusive, ter sido municiado, aí vai conferir, se esse gabinete do ódio dele não era municiado com informações de espionagem feitas por essa Gestapo brasileira, por essa Gestapo nativa, pela BIM paralela. Então o cerco vai se fechando, né? Vai se fechando, vai se fechando. Vamos ver no que isso vai dar, né? Isso ainda pode se prolongar, né? Se prolongar. Agora, isso vai desidratando, vai enfraquecendo o bolsonarismo. O problema que tem é que o bolsonarismo é exemplo do trumpismo no Rio, nos Estados Unidos. O bolsonarismo meio que calcificou. Por mais que você fale, por mais que você mostre, os caras estavam espionando pessoas ilegalmente, criminosamente. Se coloque na pele, você sendo espionado. Né? Se você aceitaria um negócio desse. Por mais que você fale isso, o bolsonarismo parece que é uma coisa calcificada, é igual o trumpismo nos Estados Unidos. Então vamos ver qual é o abalo real que isso tem do ponto de vista eleitoral, por exemplo. O Altamiro, não sei se você viu a entrevista do Zé Dirceu para a CNN. Você viu? De uma Muito parte. boa, né? Sim. Muito boa. E assim, eu fiquei assim impressionado, quer dizer, o Zé Dirceu voltando para o debate público, porque até pouco tempo atrás ele estava proscrito, né, das entrevistas, dos convites e tudo mais, assim como o Genuíno também está, né? E estava falando conosco aqui das mídias independentes e tudo mais. Agora ele voltou, daqui a pouco a Globo News convida ele, e porque ele sabe das coisas, é impressionante. O Zé Dirceu, a análise que ele fez do bolsonarismo, ele faz uma análise assim internacionalizante, né? Falar, existe esse nicho conservador e o Bolsonaro está aí, não é muito, ele diz assim, não é muito pelo Bolsonaro, que é uma criatura ridícula, mas é pelo espaço que ele ocupou e as pessoas ainda vão se identificando, mas é tênue, né? Essa identificação com o Bolsonaro. Olha, gente, deixa eu atualizar vocês. Primeiro trazer o comentário aqui do Edson Antunes. Jair e Filho são arruaceiros, querem golpe. Mas agora, sinceramente, agora a coisa ficou feia demais para o Bolsonaro, viu, gente? E a Ângela Maria de Freitas está dizendo aqui, os oceanos são tomados de partículas plásticas, a gente estava comentando aqui dos oceanos. Olha, o Twitter está tomado por informações sobre a operação da Polícia Federal em cima da família Bolsonaro. Eu acho que agora abriu a porteira, o Altamiro, abriu a porteira. Aqui, Carlos Bolsonaro recebia da BIM detalhes sobre inquéritos da própria Polícia Federal. Muitas informações vão começar a pipocar agora nas mídias, em todas as mídias. Pouco aqui falando do Bebiano, lembrando que o Bebiano tinha dito que o Carluxo queria montar uma BIM paralela. O que você acha agora do próximo passo? A Polícia Federal está fazendo o papel dela com muita consistência, né, o Altamiro? Eles estão acusando os deputados do PL, bolsonaristas, eles estão acusando de perseguição, estão dizendo que estão sendo perseguidos e tudo mais, já chamaram o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, e, segundo consta, tanto um quanto o outro disseram assim, escuta, não temos nada a ver com isso, inclusive parece que o Arthur Lira deu uma bronca no Nicolas Ferreira, o Nicolas Chupetinha. E aí, Altamiro, como é que vai ficar essa situação política? Não, primeiro esse negócio do Dirceu, eu acho que eu concordo com a análise do Dirceu.
isso. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno internacional, né? Você tem figuras ridículas, patéticas, se elegendo em vários cantos do mundo. Você vê um Trump, você olha o jeitão do Trump com um monte de escândalo financeiro, escândalo de violência contra mulheres, de estupro, escândalo, e o sujeito chega à presidência dos Estados Unidos. Quando ele chegou em 2016, você podia dizer o seguinte, não, foi uma sorte que ele deu. Não foi não. Mas agora ele pode chegar novamente à presidência dos Estados Unidos. Com um discurso de ódio, anti-imigração, com um discurso de violência, pode chegar. Então, isso é fruto de um momento que o capitalismo está vivendo. Por isso, não é um fenômeno brasileiro. É um Trump aqui, é aquele Boris Johnson, aquele descabelado no Reino Unido, né? É essa Meloni na Itália. Né? É um fenômeno internacional que tem a ver, no meu entender, com isso, com 3 fatores principais. São vários, mas 3 principais. Um fator é a própria crise do capitalismo. O capitalismo não apresenta mais perspectiva para a humanidade, principalmente para a juventude. E isso só vai gerando deformações. Você não tem alternativa, não tem perspectiva. 2, essa crise do capitalismo leva à crise das instituições, leva à crise do judiciário, do legislativo, do executivo, dos movimentos sociais, das instituições da sociedade. Há uma descrença generalizada. Isso é base para a extrema-direita. A crise do capitalismo com as suas deformações, a crise das instituições, né, acabam sendo base para esse discurso de extrema-direita para pintar o El Louco da Argentina, para pintar um Milei na Argentina. Ou para pintar um Bolsonaro aqui, um Trump nos Estados Unidos, um Boris Johnson no Reino Unido. E tem a ver também com as dificuldades que o campo popular e progressista tem para implementar mudanças que gerem esperança na sociedade. Né? Que gerem esperança na sociedade. Você vê o desastre que é esse governo democrata, né, dos Estados Unidos. Um desastre. Aí gera falta de perspectiva, vai para o Trump de novo. Então, acho que o Dirceu acerta quando coloca isso nessa moldura internacional. Né? O Bolsonaro é fruto dessa circunstância. O Bolsonaro era um político mequetrefe, era um político do baixo clero, das rachadinhas, era um político que nunca teve projeto nenhum aprovado, era um sujeito que não cheirava nem fedia, mas as circunstâncias fizeram ele se projetar. E está aí ele. Ele agora está sofrendo o cerco, que é natural. Antes ele não sofreria porque ele estava no poder, então ele tinha o controle da BIM, ele tinha o controle do PGR, da Procuradoria-Geral da República. O Aras era um homem dele na PGR. Mesmo o Supremo, alguns enfrentavam, mas tinha sempre a questão das instituições, não podia bater de frente, né, com o Bolsonaro, com o Executivo. Ele tinha o controle na Câmara Federal com o Arthur Lira, ele entregou o governo para o Arthur Lira, né, suas emendas e tal. Agora a realidade mudou, de um ano para cá a realidade mudou. Um fato que eu acho que a gente precisa trabalhar mais, refletir mais, é o que representa essa mudança na PGR. A saída do Aras e a entrada do Monet pode dar uma outra... Coisas que estavam abafadas, né, arquivadas, retomam. O Monet está falando, inclusive, em retomar a discussão da CPI da Covid, para que condene esse genocida. Então, muda a realidade. Mesmo o Arthur Lira, ele agora a relação da instituição Congresso com o Executivo é outra, é com Lula, não é mais com o Bolsonaro. Você vê o próprio Pacheco. O Pacheco é um político todo calmo, aquela voz calma. O Valdemar foi lá cobrar dele, que ele estava sendo muito mole, né? Porque a polícia tinha feito busca e apreensão contra o Jordi, tinha feito busca e apreensão contra o Ramagem, e ele não estava fazendo nada e que tinha que peitar o Supremo. Aí o Pacheco, que calmo, o Pacheco chegou lá, deixa de ser falso. Chega de ser falso. Você nos bastidores negocia com o Supremo e aqui vem cantar de galo. Deixa de ser falso, Valdemar. Ou seja, desmoralizou o Valdemar Costa Neto. Desmoralizou esse político oportunista. Então é outra realidade que pode levar, pode a conferir. Não é muito da tradição da política brasileira. A tradição da política brasileira é sempre conciliar, né, vídeos militares do golpe de 64, mas pode levar o Bolsonaro e os filhotes para a cadeia. Seria uma coisa para comemorar muito.
Como vocês podem ver, eu não consigo disfarçar minha satisfação diante disso que está acontecendo. Basta ver por aí o que está Você está acontecendo. triste, né? Nossa, eu estou profundamente chateado. Abalado. O Altamiro, a Mônica Bergamo acabou de subir uma matéria aqui. O nome é o seguinte, né? O título é o seguinte: Bolsonaro e filhos saíram de lancha em Angra e Polícia Federal encontrou casa vazia. E aí vem aqui algumas novas informações, né? A casa de Jair Bolsonaro, na praia de Mambucaba, uma vila histórica em Angra dos Reis, estava vazia na manhã dessa segunda-feira, quando a Polícia Federal chegou ao local para fazer uma operação de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro. Bolsonaro e seus filhos, Flávio e Eduardo, saíram às 5 da manhã, Carlos, Flávio e Eduardo, né? Saíram às 5 da manhã para pescar. Para pescar, o Altamiro. E ainda não haviam retornado no momento que a PF bateu a porta da residência, segundo apurou a coluna. Eu posso até acreditar que eles saíram para pescar realmente, né? Porque, enfim, eles não sabiam que a polícia ia bater lá, né? É muita coincidência, né, o Altamiro? O que você acha? Agora, a Polícia Federal podia ir de barco, né? A Polícia Federal não tem barco? Pois é. Podia ir de barco atrás deles lá, né, para fazer a devida operação e tudo mais. Agora, Altamiro, fala para a gente, diante dessa aceleração do processo agora, quer dizer, os Bolsonaro numa situação bastante difícil, até respingando no Valdemar da Costa Neto, e os presidentes das casas legislativas, assim, dando de ombro, falou, escuta, vocês querem que eu faça o quê? Quer dizer, a coisa realmente entornou o caldo para a família Bolsonaro. O que pode acontecer nas eleições municipais? Você acha que a esquerda pode se aproveitar disso? Então, só uma observação, viu, Conde? Precisava ficar antenado, investigar direito. Era bom que a chamada grande imprensa, com toda a sua equipe, ficasse a postos, fosse ver. Coisa estranha essa de ter saído os 4 para pescar às 5 e pouco da manhã. Muito estranho. Não sei nem se os 4 gostam de pescar, mas juntar os 4 para ir pescar é muito estranho. A outra coisa, o que será que levaram nesse diabo desse barco, nessa lancha? Será que levaram alguma prova? Será que levaram algum celular? Será que levaram algum computador? Não estou dizendo nada. Só estou achando que precisava averiguar melhor o que houve nessa história estranhíssima. Quer dizer, um dia, no dia, vão na casa do Carluxo e, de repente, os 4 vão pescar em Angra. Então, a Polícia Federal tem que voltar lá amanhã e fazer a seguinte pergunta: cadê o peixe? Pois é. Cadê o peixe? E não pode ser com marca da peixaria. Não pode ser com marca da peixaria. Mas é isso, muito estranho esse negócio de sair para pescar e estranho o que levaram nesse diabo desse barco, nessa lancha. Com relação a eleições municipais, é isso, ainda está muito cedo, né? Eu acho que a extrema-direita ainda está perfilada para ter um bom resultado nas eleições municipais. O campo popular, a esquerda, vem sofrendo muito, principalmente nas capitais. Você vê, a última eleição municipal, o PT não elegeu nenhum prefeito em capital. O PCdoB não elegeu nenhum prefeito em capital. O PSOL elegeu um prefeito em capital, o Edmilson, lá em Belém. Então, o campo popular e progressista tem tido dificuldade em eleições nos grandes centros urbanos, nas capitais, né? A extrema-direita e a direita estavam se preparando com muito mais celeridade para essas eleições municipais. Você vê Michele Bolsonaro a 200 por hora, Jair Bolsonaro a 200 por hora, o PL com 700 e poucos milhões de fundo eleitoral, né? Isso é grana para chuchu, é o partido que mais tem grana para as eleições municipais, né? E eles estavam apostando tudo, estavam chegando. O Valdemar estava falando em eleger 1.500 prefeitos nas eleições municipais. Então, jogando pesado. Se você pega o Centrão, no esquema de emendas, é a mesma coisa. O Centrão, através das emendas, são obrinhas, né? Obras, né? Pavimentações e não sei o que, que projetam candidaturas. E já o campo popular e democrático, volta a dizer, com dificuldade, principalmente, você pega o caso das capitais, é impressionante.
Impressionante. Você vê, mesmo agora, o PT, que é o maior partido, que é o partido do presidente Lula, não está apostando todas as suas fichas nas capitais. Ao contrário, você pega Rio de Janeiro, melhor, vamos pegar São Paulo. Eles estão apoiando, né? Estão apoiando. Exato. O PT, pela primeira vez na história, não vai ter candidato na capital paulista. Está apoiando, que eu acho que é uma corretíssima decisão. Sim. Corretíssima decisão. Né? Está apoiando. Né? No Rio de Janeiro, tendência de apoiar o Paes. Também não lançar candidato. Não é isso? Outras capitais. Salvador. Você vê, tem o governo do Estado. Lula teve uma baita votação para presidente da República na Bahia. Mesmo assim, não vai lançar candidato próprio, vai apoiar um candidato do MDB. O que mostra as dificuldades nas capitais, em grandes centros urbanos. Né? Lógico que isso que está ocorrendo agora, né? Esse desgaste do bolsonarismo, né? Isso ajuda. Mas é preciso continuar batendo bumbo e é preciso colocar essa turma na cadeia, não pode vacilar, porque é isso. Do contrário, o bolsonarismo ainda mostra uma certa calcificação no eleitorado. Né? Então você precisa desmoralizar o Bolsonaro e mostrar o que ele é de fato. Né? Olha a ironia da história, né? Quem vai acabar tendo o prazer de anunciar a prisão de um Bolsonaro vai ser o Lewandowski, né? O Flávio Dino. O Flávio Dino vai estar lá no STF trabalhando que nem um doido lá. Claro que o Lewandowski também vai estar trabalhando. Altamiro, tempo voou. Olha lá o Altamiro com a camisa da yoga aqui. Você faz yoga, Altamiro? Não, Sandrinha que faz. Eu roubei a yoga. Sempre que eu falo yoga para um yogi, ele fala assim, é yoga, não é yoga. Deixa eu agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui pela TVT, dizer que a gente vai continuar nessa cobertura sobre a Polícia Federal batendo na casa do Carluxo, em Angra dos Reis, ali na casa da família. Continue com a nossa programação. Temos muito trabalho essa semana, o Altamiro. Tá preparado? Tá preparado, né? Quem tem que estar preparado para fugir é o Bolsonaro.